Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Que bom ver os irmãos aqui. Amém? Que bom também. Quem está online aí, coloca no chat aí, dá um aleluia, você que está acompanhando online também. Vamos interagir também com os irmãos. Uma parte da igreja está aqui no prédio, uma parte eu sei que está em casa acompanhando, mas eu creio que da mesma forma como nós somos um corpo, e um corpo não pode ser dividido, nós somos um só. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida. Irmãos, eu queria compartilhar com todos uma palavra que o Senhor tocou no meu coração. Engraçado, eu estava, às vezes, coisas muito simples, a gente começa a meditar e o Senhor começa a ministrar no nosso coração algumas coisas. E eu estava ontem no carro com a Andressa, nós estávamos indo para casa, e eu estava me lembrando de uma pessoa que nós conhecemos há um tempo atrás, e que ela havia tido uma conversa com a gente, falou: olha, eu quero sair da igreja, e porque você sabe, eu tenho um ministério, eu tenho o meu ministério, eu canto, e surgiu uma oportunidade, um lugar para eu cantar, e eu estou indo para lá, né? Em outras palavras, pois é, pastor, já que você não me deu oportunidade aqui, né? Já que eu só fiquei no banco, já que você não quis utilizar o meu talento, eu estou indo para outro lugar que valoriza aquilo que eu tenho, né? E eu estava pensando a respeito disso, porque é muito interessante o pensamento que nós, como crentes, temos a respeito de fazer a obra do Senhor, né? Bem, isso não foi agora, tá? Só queria deixar claro que eu não estou querendo falar mal de ninguém, não é essa a minha intenção, mas foi algo que Deus me ministrou através desse exemplo. E é interessante como que o Espírito Santo ele vai nos ensinando as coisas, né? E eu estava pensando a respeito disso, o Espírito Santo começou a falar. É interessante como a gente tem alguns pensamentos, alguns estereótipos cristãos e algumas ideias nas nossas cabeças, né? E aí eu estava me lembrando de uma outra situação também, em que um jovem que também fazia parte da nossa igreja, e ele uma vez pediu uma reunião comigo, né? E claro, né, eu sou muito acessível, a gente faz mais reuniões geralmente perto da churrasqueira, né? Mas eu também atendo em gabinete. Até pelo Skype, né, Simone? Até pelo Skype eu atendo. Prefiro pela churrasqueira, tá? Mas ele queria conversar no gabinete. Eu falei, deve ser algo realmente muito sério. Geralmente é o pastor que chama a ovelha no gabinete, né? Você sabe, a ovelha tá andando meio desgarrada, meio perdida. Você não precisa falar nada. Você só fala assim: olha, eu queria conversar com você. Você tem um horário semana que vem? Pronto, acabou. A pessoa não come, não dorme mais. Ficar uma semana pensando em todos os pecados da vida dela, até o dia daquela conversa. Aí chega lá na conversa, morrendo de medo, branco, pálido, igual um defunto. O que foi, pastor? Não, só queria dizer que eu te amo, que eu estou com saudade. Na verdade, aquela semana de espera já serviu de tudo. Ela já confessou todos os pecados, já arrumou tudo que tinha de arrumar. Você não precisa nem falar nada, é só dizer que você quer falar com ela. Mas foi o oposto. E eu me lembro que esse jovem sentou para conversar comigo, e ele tinha algumas sugestões para a igreja, né? Você sabe, se tem um lugar que tem gente com ideia, é a igreja, né? Não, porque tinha que ser assim, assado, e aquele quadro tinha que ser daquela cor, e não sei o quê. E é interessante, porque eu falo que é o único lugar onde a opinião de ninguém conta, só a opinião de Deus, né? Eu conheci homens muito inteligentes de forma natural, que tinham conselhos muito bons, de forma natural. E o meu grande desafio era explicar para eles que, apesar de serem conselhos muito coerentes do ponto de vista natural,
esses conselhos não servem na igreja, porque o único conselho que serve na igreja é o conselho do Espírito Santo. Então, apesar de eu ter uma equipe, um board, né, de pessoas que muito sábias e inteligentes do ponto de vista natural, pouco importava a opinião de ninguém, nem a minha. Importava que nós orássemos e escutássemos de Deus, né? Mas é um lugar cheio de opinião. E aquele jovem veio falar comigo um monte de coisas, né? Olha, porque eu acho que o senhor devia fazer isso aqui diferente, né? Eu acho que você, até que foi muito respeitoso, né? Falou, eu acho, né? Mas em outras palavras, ó, você tem que fazer isso aqui, porque o certo é isso aqui, né? Em outras palavras, né? Se ele acha que tinha que mudar, é porque o que eu estava fazendo era errado. E eu deixei ele falar, é claro, com tudo que ele queria expressar. Eu falei, olha, irmão, eu vou considerar. Não tem por que eu não considerar. Tudo que as pessoas falam, eu escuto, né? Às vezes eu fico com vontade de falar, por que eu não respondi tal coisa, né? Mas eu acho que a primeira reação nossa é escutar. Eu falei, eu vou orar. Mas a maioria das coisas que ele queria que fizesse, eu não tive paz no Senhor em fazer, porque novamente eram conselhos que eram do ponto de vista natural, não eram conselhos espirituais. E acontece que um tempo depois, esse irmão veio conversar novamente, né? Ele, a esposa dele, veio e falou, olha, nós estamos saindo do ministério, né? E ok, é um direito seu, né? Ninguém te obrigou a entrar, ninguém vai te obrigar a ficar também. E eu não pergunto, mas ele quis falar o motivo, é que eu não escutei a ele. E eu fiquei pensando novamente nessa situação, né? Porque esse jovem era alguém que eu acompanhava de perto, mas ele não queria me escutar, mas ele queria que eu escutasse a ele. E eu fiquei pensando, né? Na verdade, ele queria me pastorear. Ele nunca me viu, porque se eu tinha que seguir o que ele falasse, mas ele nunca parou para escutar o que eu tinha para falar, em outras palavras, ele queria estar numa posição de falar na minha vida. E eu comecei a refletir, né? Mais uma situação. E irmãos, eu também, eu sou ministro de louvor, eu sou músico, eu já tive várias experiências, né? Interessante que os músicos, eles querem servir na igreja, mas também não querem ouvir. Estou falando isso de propriedade, né? Às vezes ele toca aqui, e aí chega na hora da palavra, ele sai, vai tomar uma água, vai ali fora, dá uma voltinha. E é interessante isso, irmãos, porque eu estava meditando, então, justamente na questão do ouvir, na importância do ouvir, né? Esses dias a gente tem falado muito sobre o livro de Apocalipse, né? E é interessante que no capítulo 2 de Apocalipse, eu estava olhando, fala 4 vezes, quem tem ouvidos, ouça. Fala lá no verso 7, no 11, no 17, no 29, está assim, quem tem ouvidos, ouça. Mas é interessante que a gente muitas vezes não dá valor para o ouvir. Você sabe uma das coisas mais legais que eu descobri a respeito da oração? Que oração é mais ouvir do que falar. É mais você escutar a Deus do que falar. Mas é interessante como que a gente quer sempre fazer um monte de coisas e, por vezes, a gente não dá importância para o ouvir, sentar e escutar. Né? Me lembrei da história de Marta e Maria, né? Quer acompanhar aí lá em Lucas 10, verso 40, acompanha aí na sua Bíblia, você que está em casa também, você que está aqui no prédio. Lucas 10, verso 40, uma história bem conhecida de todos. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Opa, está em inglês aqui minha Bíblia, deixa eu passar para português. 10, verso 38, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Amém? O que ela ficou fazendo, irmãos? Ouvindo. Ela ficou sentada. Não, sentada foi a maneira, viu, Luiz? Mas ela ficou ouvindo. De que jeito que ela ficou ouvindo? Sentada
aos pés de Jesus. Maria, sua irmã, Marta, porém, estava ocupada. Fala assim, ocupada, com muito serviço. Então veja, geralmente a gente acha que fazer a obra de Deus é o quê? É se ocupar. É estar fazendo muita coisa, né? E aí, por outro lado, nós temos o ministério de Maria aqui, vamos falar, que é sentar aos pés de Jesus e ouvir. Agora, qual que é o problema? As Martas da igreja olham para as Marias e falam o quê? Não, isso aí não tem valor. Isso aí, crente de banco só fica escutando. Isso aí não é fazer a obra de Deus. Em outras palavras, foi o que aquela irmã falou para mim. Falou, não, pastor, eu fiquei aí um tempo, fiquei só escutando, você não me deu a oportunidade para fazer isso ou fazer aquilo. E então isso aí, em outras palavras, como não representa nada, eu vou para outro lugar onde eu possa fazer alguma coisa, né? E aí, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, no 40, e aproximando-se dele, Jesus perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dele que me ajude. Agora olha o que Jesus responde lá no 41, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você sabe que toda vez que fala 2 vezes o nome, o negócio não é bonito, o negócio está feio, né? Que nem com Paulo, né? Saulo, Saulo, né? Que Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual que é a boa parte, irmãos? Ouvir. Ah não, a boa parte é ficar sentado aos pés do Senhor. Não, ali fala que Maria estava ouvindo. E agora olha que interessante, o que me chamou a atenção nesse verso, no verso 41, é que Jesus fala que apenas, quantas coisas são necessárias, irmãos? Apenas uma coisa é necessária. Que coisa que é essa? Ouvir. Ah, irmão, se a gente entendesse o quanto é importante a gente ouvir, né? Existe um verso que diz assim, cadê aqui que eu anotei? A Bíblia fala que em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Agora, tudo que nós precisamos para viver é fé. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. Pergunto para você, o que você precisa para alcançar as promessas de Deus? Fé. Eu sei, muita gente pensa que para você desfrutar, receber alguma coisa de Deus, você precisa ter obras, né? Você precisa se comportar bem, você precisa fazer uma campanha de jejum, você tem que subir no monte, Não, a Bíblia fala que, lá se você olhar em Hebreus 9 ou Hebreus 11, o rol da fé, Hebreus 11, né, irmãos? Fala que a única coisa que você precisa para alcançar as promessas de Deus é a fé. Agora, como que você adquire fé? Ouvindo. Por isso que Jesus falou, uma coisa apenas é necessária: ouvir. Você sabe, eu fico encantado, porque o quanto de coisas na Bíblia, eu sei que a gente fica pensando na complexidade das coisas e que acha que as coisas são difíceis de alcançar. Ainda essa semana nós estamos falando lá na nossa escola bíblica a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo do Espírito Santo, a respeito do falar em línguas. E é interessante como as pessoas ficam pensando, né? E eu estava aconselhando uma pessoa essa semana que estava assistindo a aula e estava com dúvida, e ela falava, mas eu peço a Deus, eu clamo para que eu receba e que eu possa falar em línguas. Eu falei, mas não é o que a Bíblia está mandando você fazer. Não, a Bíblia, eu falei, você está pedindo algo que Deus já te deu. Por que você vai continuar pedindo? Deus já falou, não, a resposta é sim. Agora, é interessante, então, de que forma que a gente recebe o batismo no Espírito Santo. Então, olha o que Gálatas 3:2 fala. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a gente recebe o batismo no Espírito Santo ouvindo, pela pregação do Evangelho.
E mais, e aí o apóstolo Paulo continua em 3,5: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe, até os milagres e maravilhas nós recebemos pela pregação. Em Atos 10:44, a Bíblia fala que Pedro estava falando essas palavras e o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Irmãos, é tão incrível como que as coisas de Deus são simples. São simples. Eu estava meditando ainda hoje nessa manhã sobre essa palavra, e Deus me lembrou sobre Bartimeu, aquele cego que estava na beira da estrada. Deixa eu ver se eu anotei a referência aqui, porque foi agora de manhã, eu não tinha colocado no esboço. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que está no meu navegador. Mas a Bíblia conta que aquele cego estava na beira do caminho. Cadê? Aqui. Em Marcos 10, então chegaram a Jericó, verso 46. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, nós só precisamos escutar. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Em outras palavras, elas me escutam. Então eu quero dizer, irmãos, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é interessante como as pessoas não dão mais valor para a pregação. As pessoas, sabe, isso acontece inclusive com pregadores, né? Eu vou em algumas conferências, eu fico observando os pregadores, né? O pregador vai lá, prega uma mensagem, aí a hora que ele termina de pregar, vai se levantar um outro pregador para ir numa conferência, e aí eu vejo que alguns pregadores pegam e vão embora, vão para a salinha, vão para algum lugar lá e não escutam a mensagem. Irmãos, como eu fico feliz quando eu vou numa conferência que não sou eu que estou pregando, para eu poder ser ministrado, sabe, irmãos, porque a melhor parte é poder ouvir a mensagem. Sabe, nesses tempos onde o diabo tem investido contra a igreja, para que a igreja se disperse. Você sabe, porque eu estou falando aqui, claro, os irmãos estão aqui, eu estou vendo, mas eu sei que muitas pessoas que vinham, não sei por qual motivo, mas às vezes até obrigadas aqui para o culto, e agora elas encontraram um álibi, né? E não, mas eu vou assistir online, e não assisto, eu só ligo a TV e estão prestando atenção em outras coisas. Sabe, irmãos, a questão não é comigo, a questão é que Deus, Ele opera através da mensagem. A Bíblia fala assim, está tudo fora de ordem aqui, irmãos. Diz assim que aprove ao Senhor, eu estou falando, mas eu não estou achando o versículo aqui. Aprove ao Senhor salvar as pessoas pela loucura da pregação. Cadê? Não achei. Os irmãos me perdoem, que eu estou bagunçando. Aqui, 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas você deve estar pensando assim, mas eu já sou salvo, né? Eu não preciso estar ouvindo mais a pregação, né? Eu falei que a fé vem pelo ouvir. Você sabe que essa palavra que está no original, no grego, é um verbo, não tem no português, mas tem aqui no inglês, que é o present continuous. Ou seja, ele indica uma continuidade. No gerúndio seria isso no português, irmãos? O gerúndio, né? Então, a fé vem pelo ouvindo, ou seja, pela constância. Não é verdade, irmãos? A pessoa, ela para de escutar a palavra, para de participar das coisas, o que vai acontecendo com ela? Ela vai ficando natural, ela vai perdendo a fé, ela vai deixando de ter contato com as coisas do Espírito. Mas como que isso acontece, pastor? Deixa eu contar uma história para você aqui.
Você sabe, Jesus, ele na última ceia, ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Sim ou não? Os irmãos conhecem essa passagem? E é interessante que Pedro, né, ele fala assim: não, Senhor, imagina você, quem sou eu? Eu não sou digno para que você lave os meus pés. E aí Jesus falou assim: quem eu não lavo o pé, não tem parte comigo. E aí Pedro assustou, né? Falou assim: não, então o que não queria que lavasse o pé, falou assim: então me lava o corpo inteiro, né? Que eu quero ter parte, né? Jesus falou: não, só os pés. Vós já estáis limpos pelo que, irmãos? Quem sabe? Vou dar um doce no final do culto. Quem falou? Vós já estáis limpos pela palavra que eu os tenho dito. O que isso significa, irmãos? Bem, vamos entender. Você foi salvo pela palavra. Então, você é limpo pela palavra do Senhor. Mas o que acontece com os pés, irmãos? Os pés, você precisa entender que naquela época eles não tinham sapato, né, fechado. Eles andavam com sandálias e as estradas não eram pavimentadas, eram estradas de terra. Então eles iam andando naquelas estradas, e é claro, né? Você imagina aquele calor ali do Oriente Médio, né? Eles iam suando. Aí você imagina aquela mistura. Olha a Simone gostando disso, né, Simone? Aquela mistura de suor com poeira que ia nas sandálias. Como é que ficava o pezinho, Simone? Ficava lindo, né? Então veja, o que isso significa, irmãos? O que isso que Jesus queria falar? Você sabe, o nosso pé é a nossa parte que tem contato com o mundo. Com o mundo. Com o mundo. Então, apesar de crente, apesar de nós já termos sido limpos pela palavra do Senhor, nós ainda estamos nesse mundo. E o nosso caminhar nesse mundo, o que produz, irmãos? Vai sujando o nosso pé. Agora, qual que é o problema da sujeira? Eu lembro que o pastor Vinícius, na semana passada aqui, falou do pé de Tode, lá do Goiás, né? É ou não é o pé de Tode? E eu lembro que às vezes eu ia em alguns lugares que era tão barrento, irmãos, e que criava, já aconteceu isso, Luizeira, me fala aí, uma casquinha uma casquinha de barro debaixo do pé, aquela coisa argilosa, e você perde a sensibilidade com o pé. Então veja, apesar de limpos pela palavra, o nosso caminhar com o mundo, ou seja, lá no seu trabalho, nas situações, na televisão, no jornal que você lê, vai sujando. Que parte nossa que tem contato com o mundo, irmãos? Os nossos pés, mas isso fala da nossa mente que vai ficando encrustada, vai ficando sem sensibilidade. Por isso é importante que Jesus limpe-nos todo o tempo, constantemente, para que a gente não perca a nossa sensibilidade espiritual. Agora, como é que nós somos limpos? Jesus fala: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Por isso é importante, irmão, você sabe, a nossa ideia muitas vezes, né? Eu não sei se nunca ocorreu na cabeça de ninguém aqui. Num ano, acho que são 52 domingos, né? 52 ou 54? 52 domingos, né? E aí se você falasse assim: ah, pastor, então por que a gente não faz uma maratona no primeira semana do ano? E vamos supor, 52 domingos, 1 hora por domingo uma pregação, a gente faz 52 horas de pregação na primeira semana do ano, e aí eu não preciso mais ir na igreja. Irmãos, eu estou divagando, que graças a Deus nunca ninguém falou isso, você sabe, porque a palavra, ela é um alimento constante. Não adianta você ouvir tudo de uma só vez. É alimento, é como você querer chegar na primeira semana de janeiro e comer para o ano inteiro, é impossível. E aí tem uma outra questão também. Eu sei que algumas pessoas falam assim: ah, mas essa pregação desse versículo eu já escutei. Meu filho, não é para você aprender uma coisa nova, é para você se alimentar. E Deus, ele pode te alimentar 1000 vezes no mesmo versículo. Porque é um alimento. Eu sei, imagina, né? Você vai comer. Quantas vezes você come arroz e feijão ao longo da sua vida? Mas aí se você vai ler o mesmo versículo, o crente fala: não, eu já escutei essa mensagem, isso aí eu já sei. Você não está aqui para aprender, você está aqui para se alimentar.
Você sabe, esse enfoque de querer aprender é característico do fariseu. O fariseu, ele via Jesus como um mestre. Jesus não era salvador. Então qual que era a abordagem do fariseu? Era a abordagem curiosa, era a abordagem do Discovery Channel. Tem o History Channel, né? E eu fico vendo aquelas bobagens que eles colocam, né? Jesus, será que ele teve uma esposa secreta? Será que o evangelho de Maria Madalena? E fica tentando achar pelo em ovo. Fica com aquela monte, falando, isso aí não leva a nada. Nenhum ímpio vai assistir esse tipo de coisa, vai se converter, porque é a abordagem errada, é Jesus como mestre, é Jesus histórico. Não, para mim Jesus é o Salvador. Eu não estou aqui para aprender nada, eu estou aqui para uma experiência. Amém? Claro que a gente aprende, né? Deixa eu me consertar aqui. Não estou falando que você não pode aprender, mas não tem que ser essa a abordagem, é um aprender de experimentação. Você sabe, ninguém falou nada, mas alguém deve estar pensando assim, pastor, mas lá em Tiago, fala que não adianta a gente ser ouvinte, se a gente não for praticante da palavra. Vamos ler lá, irmãos, Tiago 1. Tiago capítulo 1. Sempre ele, né? No verso 22. Vamos lá, irmãos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Agora olha o que ele fala no 23. Temos que ler o contexto inteiro. Aquele que ouve, está assim na sua Bíblia? Aquele ouvinte, ou aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, é importante que você escute, porque se você ouvir, aí como que você vai praticar se você sequer escutar a palavra, né? Então, voltando aqui para o exemplo de Maria, é interessante, porque Maria escolheu a melhor parte, ela ouviu. Mas é interessante que um tempo depois, a Bíblia relata, que Jesus estava na casa se não me engano, era na casa de Simão, e Maria vai lá e quebra um vaso de perfume aos pés de Jesus. E aí, você sabe a história, né? Quem conhece a história? Os discípulos ficam falando entre si, Jesus fala, deixem que ela faça isso, pois ela está fazendo isso para embalsamar o meu corpo. Você sabe, naquela época, eles passavam perfume no corpo, né, de quem havia morrido, para que não cheirasse mal, era um costume daquela época. Só que Jesus estava vivo, né? E ele fala isso, não deixe que ela faça isso. E por conta disso que ela está me honrando, ela será honrada todas as vezes que esse evangelho aqui for contado. E é interessante que um tempo depois Jesus foi crucificado. E aí a Bíblia fala que ao terceiro dia foram algumas mulheres lá fazer o que no túmulo de Jesus? Embalsamar o corpo de Jesus. Só que elas não conseguiram fazer, porque Jesus não estava mais lá. Mas Maria fez. Sem saber, ela fez o certo, porque ela escutou. Sabe, ela não estava preocupada, né? Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado em saber as coisas, né? Esse tempo agora de Apocalipse, as pessoas, mas pastor, quando é isso? Quando vai ser aquilo? E de que jeito que vai ser? Qual que é o ônibus que eu tenho que pegar? E para onde que é? E onde vai ser? Irmãos, você não precisa entender tudo, você só precisa estar aos pés de Jesus. Ele vai vir buscar a noiva que está apaixonada, ele que vai vir buscar. Agora qual que é o problema? São aquelas noivas que estão tão preocupadas com outras coisas que não vão perceber quando o noivo voltar para buscar. Mas se você está com os olhos em Jesus, você não precisa ter preocupação de como que vai ser isso, assado. Não, o Senhor vai te guardar, você vai fazer o certo. Mas é importante nós estarmos com os nossos ouvidos atentos. E é interessante porque Jesus não falou para Marta, olha Marta, esse empadão que você fez aqui foi tão gostoso, que
que onde esse evangelho for contado, nós vamos falar desse empadão que eu comi hoje aqui, viu? De tão gostoso que está. Não, não. Jesus falou isso para Maria. O que você fez será contado onde você for. Você sabe, irmãos, eu sei que a gente pensa que faz muita coisa, né? A gente toca uns corinhos assim, parece que a gente vai lá no terceiro céu. Mas deixa eu contar uma coisa. No céu tem música muito melhor que a nossa. Eu sei que a gente pensa que faz grande obra para Jesus, mas eu mesmo costumo falar, olha, irmãos, se a gente não atrapalhar muito, a obra funciona. Mas o que a gente mais faz é atrapalhar a obra do Senhor, sabe? Mas o que Deus quer que a gente faça é escutar a sua voz, sabe? É importante a gente se alimentar, não todos os dias, mas diariamente, mas é importante semanalmente, como igreja, nós escutarmos o que Deus quer falar para nós. Agora, tem gente que nem isso, sabe, quer viver como? Vai morrer de inanição, porque não escuta a palavra. Deixa eu dizer, a palavra é o combustível da fé. Agora, se você não vive por fé, irmão, você está com problema. Você vai viver de que jeito? Se você não se alimentar, se você não receber a palavra. Você sabe, eu quero dizer que todos os nossos problemas, se a gente escutar a palavra de Deus, a gente vai resolver eles. Sabe, eu estava me lembrando sobre Salomão. Primeiro livro de Reis, se você quiser acompanhar no verso 3, fala do dia que Deus apareceu para Salomão e falou assim: olha, você pode fazer um pedido, você pode escolher algo. Primeiro livro de Reis, no verso 7, vamos ler. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Isso aqui é Salomão falando. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Então, eu sei que talvez em alguma versão esteja dá ao teu servo sabedoria, né, que é o pessoal mais conhece. Aqui nessa versão, na NVI, dá ao teu servo discernimento. Mas você sabe, a palavra que está lá no original é chamar. Dá ao teu servo um coração que ouve. Dá ao teu servo um coração que ouve. E Deus se agradou tanto desse pedido, que Ele, olha, porque você pediu isso, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar reinos, eu vou te dar vitória nas batalhas, porque você escolheu ter um coração que ouve. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente vê na Bíblia assim: filho meu, ouve essas palavras. Sabe, às vezes aquilo que a gente está pedindo tanta coisa para Deus, e Deus fala assim: filho, como esse exemplo que eu contei a respeito do Espírito Santo, a pessoa orando: Deus, por favor, me dá um batismo do Espírito Santo, como se Deus não quisesse dar. Mas a única coisa que Deus fala para você: filho, me escuta, tem um coração sensível, tem um coração que ouça, sabe? Essa é a chave para que você se dê bem na vida. É só você escutar as minhas palavras, é só você guardar as minhas palavras. Sabe quantas pessoas, né, falam: ah, pastor, eu queria falar bem, eu queria ser alguém com eloquência, queria chegar diante das pessoas e pregar o evangelho, queria ter esse dom, né, de chegar e falar para as pessoas, né? E eu estava lendo Isaías 50 no verso 4, olha o que Isaías fala. Aliás, só para você lembrar, no Isaías 1, se você for ler, a Bíblia fala que começa assim, Isaías 1, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, né? E aí a Bíblia fala que Isaías temeu ao Senhor e falou assim: ai de mim, Senhor, pois sou um homem pesado de língua. Os irmãos estão comigo aqui? Quem conhece essa passagem? Porque, em outras palavras, eu imagino que ele era alguém chucro,
que ele tinha um linguajar chulo, né? Como é que eu vou ser profeta de Deus, né? Eu com uma linguagem inapropriada, uma linguagem pesada. Já viu aquelas pessoas? Eu estava escutando uma live de um pregador, homem de Deus, viu? Pastor Zaço, mas o cara soltava uns palavrão ali no meio. Não aguento essas coisas. E tal, e falava. Eu falei, eu sou muito religioso ainda, porque para mim ainda soa mal. Eu imagino que Isaías era um cara que tinha essa língua pesada. E Deus chamou ele para ser profeta. E a Bíblia fala que veio um anjo, tirou uma brasa do altar e tocou na boca de Isaías, nos lábios dele. Mas olha o que fala em Isaías 50, no verso 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa você saber ter uma palavra apropriada. A pessoa vem conversar. Eu gosto de um provérbio que fala assim: a palavra branda desvia o furor. Irmãos, bem-aventurados os pacificadores. Alguém vem cheio, porque você sabe isso, o maior teste disso é um casal. O casal é assim, porque o que acontece, irmãos? Vamos hipoteticamente aqui. O casal, a esposa, vamos supor que a esposa seja mais esquentada, né? E ela chega para o marido e começa a falar mal da igreja. Porque lá isso e aquilo. E eu fico pensando, o marido tem duas opções naquele momento. Ele pode comprar a briga da mulher e falar, é mesmo, o pessoal lá é tudo errado, você quer. Ou ele pode colocar uma palavra branda e desviar o furor. Não, benzinho, né? A palavra branda é assim, não, amor, não é isso. Talvez essa situação foi de outro jeito. Talvez assim, aí a pessoa cai em si. Já ouviu essa palavra, cai em si? E vê que aquilo era coisa aquela armação hipotética na cabeça dela, não era aquilo. Você sabe, para isso que existe casal, irmãos. A Bíblia fala, é melhor que andem dois, porque se um tropeçar, o outro levanta. Agora o que a gente faz? Um tropeça, a gente pula junto na lama. Que isso, gente? Você tem um outro papel. Se o seu cônjuge tropeçar, se alguém está fazendo o seu cônjuge tropeçar, você tem que trazer a palavra branda e falar, não, amor, não é desse jeito não, talvez era outra coisa. Sabe que é mesmo? Sabe que é isso? Que tudo chega ao normal. Agora não, o outro tropeçou, o que o cara faz? Pula junto de cabeça e começa a falar mal também. Aí na semana seguinte quer que o cônjuge vá na igreja. Não vai, ué. Você ajudou a falar mal. Estão entendendo, irmãos? A palavra branda desvia o furor. E o oposto também. Quantas vezes eu vi mulher orava para o marido ir para a igreja. Aí chega, interessante, a Bíblia fala que a mulher tola com as suas mãos, ela destrói o seu lar. Sabe, Deus me deu uma graça, irmãos, que eu tenho muita, eu não sei porquê, é graça mesmo, é algo que Deus me deu de graça, mas eu tenho muita graça para ganhar os homens. E acontece de muitas mulheres que vêm aqui para o ministério, cujo marido estava desviado, às vezes convida para vir aqui num culto, e o cara gosta de mim, gosta da palavra, e a gente começa, e acaba ficando, sabe, irmãos? Eu já vi isso acontecer muitas vezes aqui na igreja, de mulheres que chegam, o marido nunca foi em igreja, vem para cá, escuta a palavra, o marido começa a participar da igreja. Aí o que a mulher tola faz, irmãos? Com as mãos ela destrói, começa a falar mal das coisas da igreja, você sabe, irmão, defeito é um trem que onde você quiser, você vai encontrar, sim ou não? Aí ela começa, em vez de trazer a palavra branda, em vez de, o marido está amando a igreja, mas ela começa a falar mal da igreja. Aí o que o marido vai fazer? Vai parar de ir na igreja. Orou por tantos anos, aí ela mesma vai lá e enfia o pé na jaca, e volta a orar de novo, para o marido voltar. Irmãos, eu já vi muitas vezes acontecer, muitas vezes, porque não tem a palavra certa. Agora, olha que bênção isso aqui, irmãos. Quem quer isso para a sua vida, irmãos? Cadê? Isaías 50, o Senhor me deu uma língua erudita. É legal demais, irmãos, ter uma língua erudita. É ou não é? Mas a Bíblia fala que Deus, aí não é mais o homem, Deus deu uma língua erudita. Para quem? Para Isaías, aquele cara lá que tinha língua pesada. Agora,
Para que era a língua erudita? Para dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Oh, meu Deus, quanta sabedoria. Sabe quantas pessoas que não têm estudo formal, mas você vai até elas e ela tem uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus. Sabe, isso não tem nada a ver com estudo, porque não é algo natural, é algo espiritual. Eu gosto que o Jefinho, ele fala que a avó dele sempre tinha um ditado, uma mulher extremamente crente, e sempre que ele ia, ela tinha um ditado, alguma coisa, uma frase, e é legal porque marcou tanto a vida dele, que o tempo inteiro ele fala, como minha avó dizia, tal coisa, tal coisa. Uma pessoa que tem uma sabedoria que é dos céus. Agora, quem quer ter isso, irmãos? Vamos ser francos. Quem quer ter uma língua dessa? Agora olha o que Isaías fala. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Oh Jesus, oh Jesus. Sabe, irmãos, qualquer um que quer se levantar para ensinar, tem que primeiro aprender a sentar para aprender. Qualquer um que queira se levantar para ensinar, tem que saber sentar para aprender. Sabe, o problema das pessoas é que elas às vezes vêm com talentos até do mundo, e elas querem fazer as coisas, mas não querem sentar, não querem aprender, querem fazer do jeito delas, não querem se submeter. E é interessante que a Bíblia fala o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, antes se tornou servo. Você sabe o que é isso, irmãos? Deus é Deus, Eu já brinquei aqui com os irmãos, eu ficava imaginando se ele podia vir igual o Exterminador do Futuro, já nascia igual o Schwarzenegger, adulto. O Schwarzenegger, que fez aquele filme, Já nascia adulto, já nascia cheio de poder. Sabe como que Jesus nasceu? Numa manjedoura, como um bebê, mas ele era Deus. Mas ele foi aprender, ficou 30 anos quieto, e não foi aprender de qualquer um. Você sabe, irmãos, porque aprender com quem é inteligente, aprender com quem é bom, é fácil. Agora vai aprender com quem sabe menos que você. Tem como aprender com quem sabe menos? Tem, claro que tem, porque talvez ele sabe menos que você no geral, mas às vezes ele tem alguma coisa que você não tem, e Deus te põe para andar com ele, porque Deus quer te dar aquilo. Sabe, às vezes aquilo que o irmãozinho lá pode ter muito pouco, mas às vezes o pouco que ele tem, você não tem, e Deus quer te dar através dele. Sabe, então nós precisamos ser humildes, e talvez aqui é o ponto central disso. Por que nós não escutamos? Porque não temos humildade. Porque nós achamos que somos suficientes, que nós sabemos tudo, que aquilo que nós já temos é o suficiente, e eu já posso ir e já posso fazer. Não, nós precisamos ter humildade, sentar, escutar a palavra, ouvir de Deus, nos alimentarmos. Você sabe por que o irmão não dá importância para ouvir a palavra? Porque não tem humildade. Porque se tivesse humildade para reconhecer que precisa, ia escutar a palavra. Sabe, irmãos, nós temos que ter isso. E aqui fala então que Deus, ele deu essa língua erudita, deu a palavra certa, porque todas as manhãs ele despertava o ouvido para que ouça. Eu lembrei de Salomão aqui: Senhor, dá-me um coração que escuta. Você sabe, Salomão tem uma história, talvez você já conheça. A Bíblia fala que uma certa vez haviam duas prostitutas, que elas tinham 2 filhos, 2 bebês, e dormiam com eles na cama. Uma delas rolou sobre a outra criança e matou aquela criança, e ficou um filho apenas vivo. E a outra prostituta pegou, enquanto a outra dormia, o filho que não era dela, e tomou para si e falou: não, esse aqui é o meu bebê. E a mãe verdadeira falou: não, esse é o meu filho. E aí as duas foram diante do rei Salomão, para poder disputar isso. E aí Salomão fala, usando da sabedoria do instinto materno, fala o quê? Não, então
traga uma espada aqui, eu vou matar essa criança, já que o outro morreu, e aí as duas ficam iguais. E aí naquele momento a verdadeira mãe falou o quê? Não, então deixa a criança com ela. Eu prefiro que o meu filho fique vivo do que ele morra. E a outra falou, não, então mate. Então Salomão falou, você é a verdadeira mãe. Que sabedoria, irmão, você saberia resolver isso? Que sabedoria. Mas você sabe o que mais me impressiona nisso? Eu pergunto para você, que rei nessa terra, que recebe prostituta, que escuta prostituta? Sabe, irmãos, a gente não escuta as pessoas na rua, nós não somos reis ainda. Nós não paramos para escutar as pessoas, não paramos para escutar o mundo à nossa volta, não se importamos com o que acontece, não escutamos ninguém. Aquele rei atendia até prostitutas, porque ele tinha um coração que ouve, porque ele aprendia com todo mundo. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido a cada dia, que com todo mundo nós aprendemos, se nós tivermos um coração ensinável, se nós soubermos ouvir. E talvez por isso que a Bíblia tanto fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor quer falar conosco, e nós precisamos estar com ouvidos abertos. É a abordagem, irmãos, é a maneira como nós escutamos as palavras. Sabe, irmãos, eu já fui em igrejas em que as pessoas iam no culto, e é interessante, porque não é só vir no culto, né? Eu sei que tem gente assistindo de casa, você pode estar em casa prestando atenção mais do que pessoas no culto. Eu já fui em ambientes onde o pregador pregava aqui e tinha uma feira lá no fundo. Já viram isso? Passa gente para cá e passa gente para lá, o povo conversando, comendo pipoca, é feira mesmo. E outro com um stand vendendo livro, né? Aquela bagunça, sabe? Não é o fato de você estar aqui, não é o fato de você estar em casa, mas é o fato de onde estão os seus ouvidos. Sabe, você tem escutado ao Senhor? Sabe, então que você possa entender a importância de escutar a Deus, de ouvir a sua palavra, de ouvir a voz do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Alguém, por favor, chama a Andressa lá para mim. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, eu venho pedir que o Senhor toque, ó Pai, em nossas vidas. Que o Senhor nos dê um coração sensível à Tua voz, ó Pai. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. No mundo de tantos ruídos, no mundo de tanto barulho, Senhor, que a gente consiga discernir a Tua voz. Deus, que a Tua palavra venha a ser introjetada em nós, ó Pai. Que nós tenhamos sensibilidade, ó Pai, para Te escutar, Senhor. Sabendo que é a Tua voz que nos alimenta, Senhor. A Tua voz que nos preenche, que nos supre. É a Tua voz que nos dá a direção para todas as coisas, ó Pai. Deus, que nós sejamos uma igreja que Te ouve, Senhor, e que ama a Tua voz, ó Pai, como as Tuas ovelhas que conhecem a Tua voz, ó Pai. Que o ouvir, ó Pai, o ouvir que traz a fé, o ouvir que opera milagres, ó Pai, o ouvir que batiza no Espírito, Senhor, seja a nossa característica, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?